Pronto. Se Perdão. for possível, um pouquinho melhor. Ok, né? Boa noite a todos também. O professor já deu boa noite, eu estou dando boa noite também. Vamos começar nossa aula. Queria só fazer uma oração, pode ser, Nils Alexandre? Com certeza. Pode ser? Sim, sim. Vamos lá. Então, vamos orar, pedir que Deus abençoe esse tempo. Até porque a abertura do nosso entendimento é um processo que envolve não só a razão, né, mas envolve o espírito. Então, isso é uma coisa que, por isso, a gente tem que pedir realmente que Deus abra o nosso entendimento. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo Espírito de Deus, pelo teu Espírito que está vivo e ativo na igreja, no mundo, para trazer entendimento. Tua palavra diz: o Filho de Deus é vindo para nos dar entendimento. Amém. Queremos Obrigado, ter Jesus. entendimento, Senhor espiritual, e que ele venha através da iluminação, pelo conhecimento das palavras do professor, de Nils Alexandre, não só que seja instrumentalizado por ti, mas que toda a sabedoria que esteja nele saia da forma como o Senhor quer, de maneira que ele também seja edificado. Pai, muito obrigado por esse tempo, pela sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade. Amém. Pronto, então, hoje eu pretendo ser um pouco menos sistemático do que na última aula. Vou tentar falar de uma forma um pouco mais livre. O perigo disso é, às vezes, eu poder acabar me perdendo em algum assunto e faltar falar de algumas coisas. Tem muita coisa para falar e também algumas coisas que eu também não tenho. Algumas dessas coisas eu não tenho um conhecimento tão profundo assim, mas é interessante que a gente consegue, pelo menos, a partir desses tópicos, abordar mais a, aquilo que é realmente contemporâneo, né? E não ficar tão preso a ideias do passado. Na última aula, a gente falou, então, do projeto da modernidade, né? A gente concluiu com falando sobre Kant, né? O Kant, então, só para voltar um pouquinho, né, para a gente relembrar, o Kant, então, ele faz uma síntese entre duas correntes filosóficas que estavam em disputa. Era uma corrente racionalista, que buscava certeza absoluta através do raciocínio, muito inspirada no método matemático, porque o método matemático nos traz certezas absolutas, né? E a outra corrente era a corrente empirista, que acreditava que o conhecimento vinha somente pelos sentidos, ou seja, visão, audição, etc., e não pelo raciocínio. O raciocínio seria uma derivação posterior, né? Seria algo que a gente faria depois, em cima dos dados dos sentidos. E aí, ou seja, esse lado seria aquele que focaria um pouco mais na questão da ciência, né? Da ciência empírica, dos experimentos. Então, de qualquer maneira, essas duas tendências, elas estão muito preocupadas com a verdade é, acerca principalmente do mundo material e a possibilidade de ter certezas absolutas, né? Os racionalistas, começando com Descartes, eles tinham aquela ideia do mundo mecânico, né? Como se fosse um grande máquina que era preciso descobrir as leis que comandavam essa máquina. Deus seria como se fosse o relojoeiro que projetou aquele relógio, deu corda e deixa o mundo funcionar por conta própria, né? Então, essas duas tendências, elas tinham o mesmo espírito, que era uma tentativa de abarcar, de entender o funcionamento do mundo, né? E ter certezas absolutas. Então aí vem o iluminismo e um dos grandes, assim, um dos principais símbolos do iluminismo, então, é a Enciclopédia Francesa. Na Enciclopédia Francesa, isso foi no século XVIII, eles, na introdução, eles declaravam que estavam inspirados, né, em Isaac Newton, que foi o cara que conseguiu matematizar, né, descrever fenômenos físicos com a matemática, e inspirados em John Locke. A gente falou também do John Locke. E por que eles estariam inspirados em John Locke? Na ideia
de uma libertação política, né? Os franceses eles estavam sob o jugo de um governo autoritário, que era a monarquia absolutista, e eles queriam participação na política, né? Então, eles se inspiram nessas figuras para fazer, então, a enciclopédia francesa, que iria iluminar, né? Que ia trazer luzes. O iluminismo, ele desemboca, né? Ele conclui, basicamente, na Revolução Francesa, que derruba a monarquia francesa, e a Revolução Francesa dá errado. Por quê? Depois da Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa, na verdade, é um período de alguns anos em que várias revoluções acontecem. Então, primeiro vem um grupo ao poder, depois o outro, depois outro, depois outro, e no meio dessa revolução, existem alguns períodos de terror, de muita violência, e depois o que resolve a Revolução Francesa é um governo ditatorial de Napoleão. Napoleão cria um império, né, por toda a Europa. Depois de Napoleão ainda existe a restauração da monarquia. Depois da restauração da monarquia, novas revoluções. Então, o que aconteceu foi assim, uma grande bagunça na política francesa depois da Revolução. Já em outros lugares, a coisa aconteceu de forma bastante diferente, né? Na Inglaterra, eles tinham tido uma revolução, entre aspas, antes do próprio iluminismo, que aumentou a participação popular na política, sem necessidade de derrubar o rei. Tanto é que até hoje a Inglaterra tem o rei, né? E isso não impede que ele seja uma democracia. E na Alemanha, que é aqui o foco, que é onde nasce o Immanuel Kant, acho que é o primeiro filósofo francês que a gente, ou alemão, perdão, primeiro filósofo alemão que a gente vai falar, a gente citou, é o Immanuel Kant, que é quem resolve essa questão do racionalismo com o empirismo, né? E a Alemanha depois se torna o foco da filosofia, né? Vários filósofos alemães são os mais importantes. Mas depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso quando eu falar de Hegel. Niles, Oi. é só para a gente fazer trazer uma linha como se fosse um vetor, como se fosse um apontamento vetorial, um vetor. Então, até aqui a gente tem essa questão de descobrir a verdade, descobrir a realidade, descobrir a verdade. Só para o pessoal, para unificar um pouquinho o público, você pode comentar um pouquinho o seguinte: toda essa discussão de descobrir que a realidade que vê a verdade é porque a filosofia, só para relembrar a questão principal da filosofia, o filósofo, em suma, ele está querendo descobrir a verdade. Ele descobriu o que é real, o que é verdadeiro, mas nós, como cristãos, nós temos um elemento de fé que a gente adiciona a fé e já se antecipa crendo na verdade, mesmo sem conhecer a verdade. Só que esse processo não pode ser validado em termos científicos, em termos de coisa nenhuma. Você chega para uma pessoa e pergunta algo, e ele tem que, mentalmente, como ser racional, responder o que é a verdade e descobrir o que é a verdade. Mais ou menos isso, Niles? Sim, porém, aqui a gente tem mais uma diferença, porque a filosofia na Grécia Antiga, ela já nasce enquanto um certo rompimento com a religião, digamos Isso. assim. Então, já no nascimento da filosofia, ela já começa querendo explicações racionais para o mundo e não explicações religiosas. Isso. Na Idade Média, no período cristão, vamos dizer assim, né, da patrística até o fim da escolástica, então no período cristão da filosofia, existe ali, dentro do cristianismo, existe na verdade um conflito. Existe um grupo que é contra a filosofia, que diz que a fé ela não tem lógica, então a filosofia deve ser abandonada, e existem o grupo que depois vai ser chamado dos escolásticos, que eles acreditam que a filosofia é útil e ela deve servir à teologia, certo? Então, na Idade Média, tem um rebaixamento da filosofia, digamos assim, mesmo entre os grandes filósofos como Santo Tomás de Aquino, a filosofia ainda é vista como serva, ao contrário da antiguidade. Só que aqui existe uma diferença, que na antiguidade a filosofia ela não era vista como uma forma de derrubar a religião, ela era vista como uma forma de superar certas, digamos, certas
explicações superficiais dadas pela religião grega, né? Mas aqui no iluminismo existe um processo que depois foi chamado de desencantamento do mundo. Ou seja, o mundo passa a ser visto como algo totalmente material, sem encanto algum, e como simples forças naturais, porque existe a eliminação da ideia de uma intervenção divina no mundo, né? Mesmo aqueles filósofos que acreditavam em Deus, eles tinham uma fé de que o Deus era, como eu falei, era só como se fosse um relojoeiro que deu a corda no mundo e deixou o mundo é, continuar por conta própria, né? Então, o mundo passa a ser como uma máquina que agora precisa ser explicada. Então, os filósofos eles passam a lutar para encontrar a fórmula que explica o mundo, ou então encontrar, digamos assim, o mapa, ou o projeto, né? Vamos dizer assim. Imagina o projeto mecânico de um relógio. Então, eles queriam esse projeto. Qual é a estrutura né, por trás da realidade. Então, eles queriam esse projeto para explicar, projeto eu estou falando nesse sentido, né, como se fosse uma planta de uma casa, né? Então, eles queriam a explicação total da realidade. Então, o primeiro cara a quebrar essas pretensões, né, da nova filosofia, da nova ciência, o primeiro cara que fez isso, que deu um golpe duríssimo nessas pretensões, foi um cara chamado David Hume. David Hume, ele era um inglês, na verdade um escocês, se eu não me engano, ele nasceu na Escócia, mas era um britânico, né? E o Hume era, então, da tradição empirista, ou seja, acreditava que todos os dados vinham, o conhecimento vinha por meio dos sentidos, né? O David Hume, ele era ainda do período que se você olhar Nascimento e Morte, está no período iluminista, certo? Porém, ele dá um grande golpe nessas pretensões, porque o que ele vai mostrar, assim, muito claramente, que o raciocínio indutivo, o que seria o raciocínio indutivo? Seria aquele raciocínio do cientista empírico, seria aquele que vem do Francis Bacon. Ou seja, eu observo um fenômeno acontecendo várias vezes, então por indução, eu prevejo que esse fenômeno vai voltar a acontecer, certo? Então, por exemplo, toda vez que eu solto o meu celular, ele cai. Eu fiz isso 100 vezes, toda vez que eu soltei ele caiu. Então, se eu soltar a próxima vez, ele vai cair de novo, né? Então, a ciência muitas vezes era baseada nesse tipo de raciocínio. E aí o Hume, ele vai mostrar que esse raciocínio, ele no fim das contas, é nada mais nada menos do que fé e hábito. E um exemplo clássico disso é o exemplo do cisne preto, né? Na Europa, todos os cisnes que as pessoas viam eram brancos, né? Então, o raciocínio indutivo me leva à conclusão de que se todas as vezes que eu vi um cisne, o cisne era branco, eu prevejo que se eu ver algum cisne, esse cisne será branco. Porém, depois descobriram a Austrália, um lugar estranho, com animais estranhos, e na Austrália tinha um cisne que não era branco, é o cisne preto. Então, é, assim, a gente mostra que esse raciocínio de que essa ideia de que as leis da natureza são fixas e o homem consegue entender essas leis da natureza mediante observação, essa ideia, na verdade, não passa de fé, é uma crença. Então, o Rime diz assim, se o sol nasce todas as manhãs, ainda assim, em algum dia, pode ser que o sol não venha nascer, né? E a gente acredita que o sol vai nascer não por um conhecimento das leis que regem o universo, mas simplesmente por hábito, por fé. A gente acredita que o sol vai nascer amanhã, porque nada garante que essas leis não vão mudar, ou que a gente, na verdade, não entendeu direito essas leis, né? O Hume, ele era ateu, né? Ele inclusive faz uma crítica muito forte da religião, ele cria uma história da religião
sob uma perspectiva totalmente naturalista. Então, ele é um precursor dessas ideias de que a religião nasceu como o homem não conseguia explicar os fenômenos da natureza, então remetia a entidades divinas, né? Porém, é curioso a gente perceber que um cara ateu como o David Hume, antirreligioso, ele vai mostrar, então, que a ciência ela é baseada na fé, e com isso ele se torna um conservador na política. Isso é interessante, porque ele era um cara muito cético e ele acreditava, então, que a sociedade humana era toda baseada nos hábitos. Então ele acredita que a sociedade deve ser baseada na continuidade, naquilo que já foi testado, nos hábitos, nas tradições. Então ele meio que acaba sendo um ateu defensor das tradições que eram cristãs na época, né? E isso é uma coisa curiosa, né? Assim, é uma tendência que a gente vê muito entre alguns conservadores atuais, como, por exemplo, o Roger Scruton, é um filósofo conservador que morreu tem, acho que 3 anos, e ele também era um ateu, né? Então, o outro é Luiz Felipe Pondé, né? Então, existe uma tradição de filósofos conservadores que tem essa perspectiva de Hume, que é mais uma questão de ceticismo em relação à capacidade do homem de criar, digamos assim, pela política, né? Unir a ciência com a política, né? Então, muitas vezes o que os filósofos queriam fazer era criar um mundo que seria perfeito, um mundo onde o homem seria livre, onde todos participariam da vida política. Então você imagina aquele mundo perfeito, só que aquilo ali, quando você vai colocar na prática, como a Revolução Francesa mostrou, não funciona, né? Então o Hume ele inaugura esse ceticismo em relação a esse tipo de atitude. Dentro ainda ali da Inglaterra, a gente tem. Você quer comentar alguma coisa sobre o Hume? Eu acredito que quando a gente vê, por exemplo, falando, pessoal, e aí você faz o comentário, Niles Alexandre, quando a gente vê esse comentário sobre o ceticismo, né? Quando a gente vê essa ideia cética a respeito do mundo, ele, na verdade, eu vou chamar assim, ver se está correto, ele é uma contra-ideia. Ele é uma ideia que é contra a ideia. E esse fluxo de ideia contra ideia, é próprio do desenvolvimento da filosofia, né? Um lê o que o outro disse e contrapõe, e vai criando empirismo, racionalismo, para tentar explicar o mundo, e nunca ninguém vai ter, como você falou, né? O mapa da casa. Nunca ninguém vai ter a planta total da casa. Mas isso é uma escadinha que ele subiu. O ceticismo é necessário. Por quê? Porque o ceticismo é como você dizer assim: vocês estão dando valor demais à capacidade não só do indivíduo, mas também da sociedade de trazer respostas para ela mesma, sendo que é a própria sociedade que traz problemas para ela mesma. Então, o ceticismo tem tudo a ver com a realidade, sim ou não, Niles? Com certeza absoluta. Ceticismo na verdade, a humildade, né? É a posição de você ser humilde e reconhecer que você não pode saber tudo. E essas críticas de Hume ao conhecimento foram justamente, não sei se você se lembra que eu falei de Kant, que Kant era um racionalista e ele ele foi despertado do sono dogmático da razão. Isso. Quem despertou ele foi o David Hume. Ele era como esses que raciocinavam o mundo, queria explicar o mundo pela razão. Quando ele lê Hume, então ele percebe que a razão não é tão poderosa assim, e ele tenta salvar a ciência. Então, o Kant, ele cria essa síntese, né, entre o empirismo e o racionalismo, e ele cria uma filosofia, então, que explica a possibilidade do homem de conhecer com certezas absolutas, né? Então, Kant, ele vai ser uma coluna, digamos assim, da modernidade. Seguindo essa linha de Kant, então, ou seja, essa linha da modernidade ainda, que a gente estava vendo na aula passada, existe um filósofo britânico chamado John Stuart Mill, que ele era empirista, né? Só que eu estou colocando aqui, seguindo essa linha de Kant, porque
ele é uma continuidade do projeto moderno, né? E o John Stuart Mill, ele aprendeu com o mestre dele, Jeremy Bentham, que os homens, basicamente, buscam o prazer e fogem da dor, né? Então, a gente não tem como, digamos assim, usar princípios éticos que sejam baseados em princípios superiores, né? Então, o dado básico empírico do ser humano é esse: o homem busca o prazer e foge da dor. Então, como é que eu vou saber se a minha ação é boa ou se minha ação é má? Ou seja, qual é o princípio ético das minhas ações? Não vai ser com base na Bíblia, não vai ser com base na razão, como acreditava Kant, por exemplo, ou outros. Não vai ser com base nas tradições. A ideia dele é a seguinte: o utilitarismo. As minhas ações devem ser baseadas na ideia de, como está escrito aí, maior felicidade para o maior número. Então, a minha ação, ela promove mais felicidade para o maior número de pessoas. Então, você vai, digamos assim, ter que calcular o efeito da sua ação. Então, se a minha ação promove prazer mais do que promove dor para as pessoas, então aquela ação é considerada ética. Então, para um raciocínio que é puramente materialista, essa seria a única forma de eu saber se uma ação pode ser considerada correta ou não. Agora, tem uma coisa interessante nessa ideia de Mill, que é uma ideia meio bizarra, né? Porque ela justifica, por exemplo, a ideia de um sacrifício de um bode expiatório, né? Que é aquela ideia de que se eu matar essa pessoa aqui e isso vai resultar em coisas boas, então matar essa pessoa é uma coisa ética a se fazer, né? Por exemplo, imagine um inocente que, ao ser morto, eu coloco medo nos cidadãos e assim eles se comportam positivamente, né? Se comportam bem. Então, matar essa pessoa seria positivo. É claro que o Stuart Mill jamais defenderia isso, ele argumentaria provavelmente de uma forma inteligente, mas essa é mais ou menos a ideia, né? Você acaba criando certos problemas em que você acaba fazendo coisas que são, do nosso ponto de vista, erradas, mas em nome de um bem maior, né? Aquela ideia dos fins justificarem os meios. E essa ideia do cálculo, né, o cálculo utilitarista, ou seja, você calcular o saldo das ações, também é uma coisa meio que impossível, né? Como é que o homem conseguiria fazer esse cálculo? A gente poderia até hoje pensar num supercomputador quântico com super inteligência artificial, talvez conseguisse. Eu acho que nem assim, né? É impossível você entrar na mente das pessoas e saber e ainda adivinhar o futuro, se aquilo pode me fazer mal hoje, mas me fazer bem no futuro, né? Mas o Mill, pelo menos, ele cria uma máquina, entre aspas, que é capaz de fazer esse cálculo. E isso é interessante. Ele cria a ideia, ou melhor, ele cria um argumento para defender a democracia representativa, a partir dessa ideia do utilitarismo. O que é democracia representativa, né? Você tem a democracia direta, que são todos os cidadãos votando diretamente em determinados temas. Qual é o problema da democracia direta? É que você pode ter tiranias feitas com base na democracia, né? Então, um demagogo, como por exemplo Adolf Hitler, que consegue convencer uma maioria de que tem que matar uma minoria, aquela maioria concorda, então é democrático que aquela minoria morra, né? Essa seria a democracia direta. Na democracia representativa, cada cidadão elege um representante. Esse representante, então, vai defender os interesses dos representados, né? Por que isso tem a ver com o cálculo utilitário? Porque o governo não tem como saber se determinadas ações vão ser positivas ou não para os cidadãos. Então, como é que eu vou conseguir garantir que todos os cidadãos tenham suas necessidades garantidas? Então, eu vou criar esse sistema em que cada cidadão ele busca uma forma de ter uma representação para cumprir com as suas necessidades. Então, se eu sinto uma determinada necessidade, eu quero que essa necessidade seja representada.
e aí você tem os políticos profissionais, que são os representantes, e eles estão o tempo inteiro, em tese, defendendo os interesses dos representados, que somos nós, né? Eu não teria tempo, eu estou trabalhando, estou fazendo minhas coisas. Se eu fosse uma democracia direta, eu precisaria estar o tempo inteiro preocupado com a política e agindo diretamente sobre a política enquanto eu trabalho. Então, não vamos fazer isso. Vamos usar os representantes para... Eles vão ser... Então, aí você tem uma espécie de cálculo utilitarista, em que você tem, pelo menos de forma imprecisa, mas você tem algo nesse sentido, né? De que as pessoas estão trabalhando em prol dos representados, então está todo mundo sendo de alguma forma contemplado, né? O problema é, assim, essa é uma ideia muito legal, só que ela também não funciona na prática, né? Por exemplo, se você tiver uma coisa básica que acontece no Brasil, como compra de voto, você já derrubou completamente a ideia de democracia representativa, né? Porque aquelas pessoas não mais representam nada. Elas estão lá porque compraram, né? Então, enfim, é uma ideia boa, mas que, infelizmente, pelo menos aqui, a gente não funciona. Acho que em outros lugares funciona bem. Uma coisa interessante que eu quero trazer aqui, e que eu acho que vocês podem ter percebido nesses dois autores, Hume e Mill, que eles têm algumas ideias que são ruins, né, do nosso ponto de vista, e ao mesmo tempo a gente consegue extrair dessas ideias coisas muito positivas, né, ideias boas. E isso é uma atitude que a gente tem que ter sempre com qualquer autor, com qualquer filósofo. Todo filósofo fala alguma verdade, fala alguma coisa que a gente consegue aproveitar. Quando Jesus fala que de uma árvore podre não nascem frutos bons, né? E isso vale para a vida espiritual, mas assim, na minha visão, isso não vale para filosofia, porque na filosofia, em certo sentido, todas as árvores são podres, né? A gente não está aqui fazendo uma hagiografia. A hagiografia é o relato da vida dos santos, né? Filosofia não é uma hagiografia. A filosofia é sempre um relato de pessoas, na verdade não é de pessoas, é de ideias, né? Mas vemos Pragmatismo do pessoas, saber, né? essas pessoas elas são imperfeitas, elas com pouquíssimas exceções, né? Alguns filósofos eram homens de Deus, homens santos, mas isso é raríssimo, né? O que a gente tem que ver aqui são pessoas que se dedicaram ao pensamento, e esses pensamentos moldaram o mundo que a gente vive hoje, e muitos desses pensamentos são bons, são positivos. A gente tem que aproveitar isso, né, e rejeitar aquilo que é negativo. Muitas vezes, é claro que as coisas negativas que acabam influenciando, né? Mas às vezes não. Às vezes, coisas boas também, elas se propagam. E aí, o último representante que eu quero trazer desse projeto da modernidade é Augusto Comte. Augusto Comte, a gente já está no século, ainda está não, a gente está junto com no século XIX, ou seja, 1800 e alguma coisa, já no fim do século XIX. E o Augusto Comte, então, ele meio que tenta operacionalizar a filosofia de Kant, que é uma filosofia relativamente cética em relação à própria capacidade da filosofia. Aqui, a filosofia ela se torna, se na Idade Média a filosofia era serva da teologia, aqui em Comte, é um francês, já colocou já o negócio do Augusto Comte aí? A filosofia aqui, ela é serva da ciência, certo? O Comte, ele divide os estágios da humanidade em três: o estágio teológico, o metafísico e o positivo. Então, ele vê a história da humanidade como um progresso. Essa é uma constante no iluminismo, né? Ver as coisas como um progresso natural, em que o homem, à medida que vai ganhando conhecimento científico, ele vai progredindo e vai se tornando uma pessoa melhor. O positivismo, então, acredita que esse nome, o que é o nome positivismo, né? É a ideia de uma filosofia positiva, ou seja, de afirmações. Aqui, na filosofia, o negativo seria da negação e positivo seria da afirmação. Então, o positivismo, ele seria você defender o conhecimento como
sendo apenas aquilo que vem de evidências positivas, né, de coisas que você pode conferir, né? Augusto Comte, ele cria uma igreja, literalmente, uma religião da humanidade. Ele cria uma igreja fake, né? Uma igreja ateia. Essa igreja não prospera, é uma instituição que não tem, assim, não tem influência na nossa sociedade, exceto por um país que gostou dessa ideia e adotou o lema dessa igreja, né, de Augusto Comte. O lema dessa igreja era ordem e progresso. Somente o nosso país levou esse cara assim a sério, né? Mas, apesar de somente nós termos levado a sério, e as ideias dele, de certa forma, tiveram muita influência de uma forma, assim, não direta, né? A mentalidade dele influenciou bastante, porque é uma mentalidade cientificista, que acredita que apenas a ciência contém a verdade, e acredita que a política ela deve ser gerida por uma elite burocrática, técnica, né, que faz uma gestão da sociedade. E então é uma coisa que vem de cima para baixo, né? Mais ou menos aos moldes como é que a gente pode falar? Enfim, mais ou menos aos moldes do PSDB, né? Eu não queria estar falando de política partidária, eu não estou fazendo nem crítica, nem elogios, só para deixar claro. São constatações, né? A gente costuma, por exemplo, tanto vamos pegar os dois polos da política nacional, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles procuram fazer um discurso que se aproxima da população, né? E existe uma crítica comum ao PSDB que eles geralmente têm um discurso mais elitista, como valorizando muito uma gestão, como por exemplo o João Dória, né? Que queria fazer uma gestão como se fosse uma gestão empresarial, né? Primeiro da prefeitura, depois do estado de São Paulo. Isso, claro, tem coisas muito positivas nisso, né? Tem resultados disso. Mas o problema disso também é que você cria esse afastamento, né, de uma elite burocrática com a população, e a população muitas vezes não se sente representada. E isso acaba, às vezes, inclusive, levando a população a eleger pessoas que são populistas, né, que têm um discurso mais próximo da população, mas que vão levar a uma gestão pior, né? Então, sempre o ideal é você encontrar o equilíbrio, né? Isso Aristóteles já dizia. A virtude ela sempre está no meio, né? Entre dois polos de vícios, né? Você tem um vício para um lado, um vício para o outro, você vai ter que sempre encontrar a virtude no meio. Então, esse basicamente é o projeto moderno, né? É um projeto que busca usar, vamos lembrar de Francis Bacon, né? Saber é poder, né? Conhecimento é poder. Então, quer instrumentalizar o conhecimento, usar, então, a ciência, né? Uma certeza absoluta para agir no mundo e moldar, né, a realidade, e acredita no progresso, acredita que o progresso da ciência é o progresso da humanidade, e a humanidade vai se tornando cada vez melhor. O problema disso, né, eu já comentei um pouco na última aula, a gente não viu o progresso da humanidade, né? No século XIX ainda surge um cientista, né, muito famoso chamado Charles Darwin, né, que criou a teoria da evolução. Essa teoria da evolução, qual é a consequência dela? Duas, basicamente, que eu queria comentar. Uma consequência é o rebaixamento do homem, né? As pessoas começam a enxergar, né, o homem como sendo só mais um animal, entre outros. Leva, por exemplo, um filósofo, Peter Singer, a defender o direito dos animais como sendo igual ao direito dos homens, e aí daí que surge o veganismo, né? Que é uma ideia, assim, que eu acho, no mínimo, ridícula. Mas uma outra vertente do Darwin é o chamado darwinismo social, de Herbert Spencer. E o darwinismo social diz basicamente que não apenas os animais eles têm essa ideia da evolução a partir da seleção natural, onde o mais forte ganha do mais fraco, mas isso também deveria acontecer na sociedade. Entre pessoas, então existe aqui a defesa, né, do comportamento mais agressivo, digamos assim, mais
daqueles que buscam os próprios interesses e são mais espertos que os outros e por isso ficam mais ricos, então esses são melhores e devem continuar, e os pobres, eles são fracos e devem ser, enfim, sacrificados em nome da evolução. E também no sentido geopolítico, ou seja, entre países. Então, a Inglaterra, que era o país mais forte, mais desenvolvido, ela passa a dominar, ela tem uma justificativa para dominar todos os outros países. E essa justificativa vem dessa ideia, né, da darwinismo social e da própria ideia iluminista de um conhecimento universal. Então, se eles têm um conhecimento universal a respeito de todas as coisas, eles sabem a verdade, eles então vão ter essa ação missionária, né, de levar essa verdade, levar a democracia, levar a liberdade, levar as ideias de propriedade privada, de liberalismo, levar a iluminação, né, o esclarecimento, vamos levar isso para o mundo. E o que a Europa faz, então, é o neocolonialismo, ou seja, eles colonizam boa parte do mundo, e o que eles criam no mundo é muita, mas muita miséria. Se vocês puderem pesquisar, por exemplo, a colonização belga, eu não me lembro agora qual é o país, mas foi, eu acho que a mais cruel de todas, as barbaridades que aconteceram. A gente fala do genocídio do nazismo e do comunismo, mas, infelizmente, é verdade. O capitalismo também tem seus genocídios, né? E detalhe, parte dessas colonizações, para você ter noção de quanto isso era capitalista, parte dessas colonizações eram feitas por empresas privadas. A Indonésia, ela é colonizada pela Holanda, né? Só que a colônia que dominava a Indonésia era uma empresa, não era o Estado holandês, era uma empresa, e essa empresa estava listada na Bolsa de Valores de Londres. Você podia comprar ações de empresas colonizadoras, né, que assim, escravizavam populações na África, na Ásia. Era uma coisa realmente bizarra, né? E então, assim, esse tal liberalismo, esse capitalismo, assim, levou muita miséria para o mundo e nas próprias dependências dos países europeus também houve muita miséria, muita mesmo. Ixi, eu não tá aqui, eu queria ter lido algum um trecho, mas não tá aqui, eu não vou perder esses trechos aí. De descrições do que era o mundo naquela época, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque é o seguinte, no debate político é muito comum a gente sempre escolher um lado, e ao escolher um lado, a gente compra tudo aquilo que aquele lado representa, e a gente passa a demonizar o outro lado, né? Então, o comunista, ele faz isso, ele vai sempre justificar as coisas que Stalin fez, que Mao Tse-tung fez, né? A matança terrível, e qualquer pessoa que defenda o capitalismo ou o liberalismo é necessariamente má, uma pessoa terrível, né? Mas o contrário também acontece, né? Uma pessoa que olha para o comunismo e diz, não, o comunismo é mal, né? Que é óbvio que é. Aí essa pessoa, então, não, então eu defendo o capitalismo. Só que aí, olha para o capitalismo também, será que ele também não... As coisas que ele fez, será que ele não são dignas de crítica, né? Será que as críticas que os comunistas fizeram ao capitalismo não são... você não tem que dar ouvidos a essas críticas. Então, sempre você precisa navegar em todas as correntes e entender que, de alguma forma, todas têm alguma verdade, né? E eu estou mostrando aqui justamente esse lado, né, podre do capitalismo, especialmente no seu início, né, no seu primeiro século. Foi realmente uma coisa muito terrível. O que o homem fez com a sua liberdade, né, o homem não melhorou. O homem ganhou mais poder, ganhou mais liberdade, ganhou mais tecnologia, mas o homem não melhorou. Então, o homem usou tudo isso para o mal, né? Então, não adianta a gente defender a liberdade se a liberdade é para fazer o mal. Comentário rapidinho aqui para a gente reforçar contigo, né? Você mesmo explicar, mas assim, para eu fazer também uma adição aqui. Essa defesa cega, ou pelo menos surda, ou pelo menos burra, de um
a parte ideológica, para quem é isento, ou seja, para aquele verdadeiro filósofo, que é aquele que busca com honestidade a verdade, ele vai saber dizer essas duas coisas, porque o verdadeiro filósofo, ele é, em essência, como você sabe, né? Talvez alguns não tenham ouvido, a principal e a primeira virtude de um filósofo é a honestidade, né? Se ele está dizendo que essa ideia é boa, não significa que quem vê essa ideia vai usá-la, certo? Você sabe que a ideia é boa e alguém vai usar errado. E também Exato. que aquela ideia não está isolada da natureza humana, nem está isolada de outras ideias. Você pode pegar uma ideia certa e juntar com um motivo errado e com meios errados e pegar uma ideia certa e fazer algo péssimo com a ideia certa, né? Então, é nesse sentido, a gente Exato. tem que Exato. dizer que o capitalismo fez essas absurdidades, tem que dizer que houve uma evolução não no capitalismo, mas na própria sociedade em si, que não permite que o capitalismo se torne tão selvagem quanto foi no início, né? Mais ou menos Sim, por aí, né? exatamente. É isso aí. Eu vou tentar comentar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, voltando um pouco para a época do iluminismo, existiu um cara que ele não era nada iluminista. Ele, na verdade, foi o primeiro considerado romântico. O que é romântico, né? Foi o período posterior, o período que veio depois do iluminismo, é o romantismo. Esse cara se chama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, assim, uma coisa também que acontece muito quando você vai ver crítica a esses autores é criticar aspectos da vida pessoal desses autores, né? Como eu falei, a filosofia não é uma hagiografia, não é um relato da vida dos santos. O Rousseau, eu diria assim, que ele não apenas ele não é um santo, ele é quase um endemoniado. Ele tem uma vida assim, muito errada, para dizer o mínimo. Mas ainda assim, esse é um cara assim que de todos é o cara que eu mais tinha uma aversão assim, né? As ideias dele, a pessoa dele. Mas também é preciso enxergar aquilo que ele tem a ensinar, né? Tem a falar para a gente. O Rousseau, basicamente, ele começa a vida intelectual dele participando de um concurso de dissertações e ele escreve, então, a ideia inversa da ideia de progresso do iluminismo. O que ele vai dizer é o homem, ele, na verdade, ele nasceu bom, mas à medida que a sociedade foi se desenvolvendo, ele vai piorando, né? Então, o que ele vai dizer é que o avanço das artes, das ciências, etc., tudo isso aprisiona o homem, tudo isso é ruim. E o homem seria livre, então, na ausência da civilização, né? Essa frase clássica dele: o homem nasce livre, por toda parte encontra-se acorrentado. Quem é que acorrenta o homem? É a sociedade, a civilização, né? Então, o Rousseau, nesse sentido, ele é o precursor da ideia de uma libertação das amarras da civilização, né? E daqui a gente não está mais nem falando das amarras da religião, de Deus, da sociedade, das tradições da sociedade, não. É da própria ideia de um mundo civilizado, né? Ele é praticamente nesse sentido. Claro que ele não acredita que isso levaria à barbárie, mas é óbvio que levaria, né? Porque a civilização é o oposto de barbárie. Então, se você acabar com a civilização, você chega na barbárie, não tem jeito. Mas ele acreditava que não, que o homem nascia livre e era necessário, então, um retorno à natureza, um retorno ao início. Ele tem uma tese também completamente absurda de como seria esse estado de natureza. Não sei se você se lembra essa expressão, estado de natureza. Seria como os homens começam antes de tudo, né? Antes da existência de estado, de civilização, etc. A ideia de estado de natureza dele também é bastante absurda. Ele diz que o homem, primeiro, ele vivia solitário, né? É uma ideia completamente absurda, porque como é que o homem iria viver solitário? Se fosse assim, ele iria simplesmente se extinguir, né? O homem, ele necessariamente nasce em uma família. Então, na verdade,
pelo menos a comunidade familiar é o berço da humanidade, e não o homem isolado, né? Ele imagina esse homem isolado, depois ele imagina uma evolução para uma comunidade que vive em propriedade comum, e aí ele fala assim, que o primeiro homem que colocou uma cerca e disse, isso aqui é meu, né? Foi o homem que inventou a propriedade. E esse homem era um impostor. E ele diz assim, se uma pessoa chegasse e desmascarasse esse impostor que inventou a propriedade privada, se tivessem desmascarado, então não haveriam os males da sociedade, né? Essa ideia de que o homem nasce bom, né, e a sociedade o corrompe, vem daí, né? Essa ideia do Tarzan, daquele homem, né, que fora da convivência da sociedade, ele essa idealização do índio, né? O índio era extremamente bondoso, mas quando o homem ocidental chegou, aí acabou O né, mito com do a bom paz. selvagem. Exatamente, o mito do bom selvagem. Então, o Rousseau é quem criou essa ideia, né? E aí ele não apenas fala do retorno à natureza, mas aí ele imagina, a gente não tem como retornar à natureza, então o que vai fazer? Aí ele imagina, então, que a sociedade, então, precisaria ser reformada, né? Para para voltar ao que seria o estado de natureza, voltar pelo menos naqueles aspectos que fosse possível voltar, né? Certas coisas você não conseguiria abdicar, né? Enfim. Então ele inventa um conceito que seria o conceito de vontade geral. Ele seria um novo contrato social, né? Então, não sei se vocês lembram também desse termo contrato social, que seria aquilo que dá início à sociedade. Para ele, a sociedade começou quando alguém demarcou, inventou a propriedade privada, e esse homem era o impostor, então a propriedade privada não deveria existir, e deveria ser feito um novo pacto, então, a sociedade deveria fazer, e claro que isso deveria vir por revolução, não teria como ser de outro jeito, né? Mas se não fosse por revolução, imagine que, de alguma forma, os homens se iluminaram e decidiram fazer um novo pacto, e aí essa nova sociedade é baseada na vontade geral. O que é vontade geral? É basicamente o espírito do povo, digamos assim. É sempre uma coisa muito etérea, difícil de difícil definir. Ele não definia muito bem essas coisas, mas seria como que o espírito do povo, ou seja, o consenso, né, daquela população seria a vontade geral. E aí ele diz que o homem seria livre, então, ao se submeter à vontade geral, né? O que soa meio absurdo para mim, não sei se vocês conseguem perceber essa absurdidade, porque ao se submeter à vontade geral, na verdade, a vontade geral, ela muitas vezes ela é opressiva, e ela não gera essa liberdade. Mas ele imagina que geraria liberdade, porque você estaria voltando ao estado de natureza do homem, né? É um idealismo, né? Sim, sim. Essas ideias, assim, elas, de certa forma, vão redundar depois no socialismo, claro, né, por causa dessa questão da propriedade privada, mas também no fascismo, e que né, na Alemanha se transforma no nazismo, né? Porque essa ideia da vontade geral é uma ideia bastante fascista, né? O Estado, ele encarna essa vontade geral, e aí você tem aquela figura que é a figura do líder, que encarna também o povo, né? E, enfim, são ideias bastante parecidas, assim, né? Se você olhar bem. A Apesar ideia, disso tudo... a ideia de o mito do bom selvagem, que é super, super, super conhecido, né? Super defendido, super falado, para quem conhece um pouquinho de sociologia, especialmente, né? Nem tanto de filosofia, mas de sociologia, essa ideia, ela é uma ideia, bem, bem um axiomática o que eu estou falando, mas que eu digo assim, para um cristão é óbvio que nenhum cristão não começa nem discutindo isso, porque ele sabe do que o pecado original. Só Exato. por incrível que pareça, tem muitos cristãos que assumiram essa ideia, e aí que você fica, rapaz, como é que pode o camarada? Então ele não assume a ideia
no sentido de que não há pecado original. Muitos cristãos acreditam, é óbvio, no pecado original, lê a Bíblia, mas na hora que vão para o campo da ciência, o campo da sociedade, o campo da vida comum, então eles criam uma ruptura entre a sua fé e a vida na sociedade. O próprio cristão cria isso, e o próprio cristão termina acreditando no mito do bom selvagem. Isso é um contrassenso Sim, absurdo, mas acontece, né? sim, com certeza. E acredita na prática, né? Eu vou exemplificar já, mas eu já vi um padre que acreditava, inclusive, na teoria. Uma vez eu estava em um círculo, né, e alguém perguntou, mas o que é o pecado original? A pergunta foi mais ou menos assim, né? E aí eu expliquei, não, é porque houve o primeiro pecado de Adão, e esse pecado, citei um versículo. Aí uma pessoa falou, não, mas eu estava conversando com o padre, e ele falou que, na verdade, a ideia do pecado original é que o homem nasce bom, e o pecado original é a sociedade que o corrompe. Como é que pode? Quer dizer, a pessoa conseguiu explicar um conceito a partir exatamente da inversão desse conceito, né? É, Mas mesmo que você não faça essa inversão, às vezes você pode acabar na prática, né? Usando esse conceito, e onde uma das obras mais importantes do Rousseau é uma obra sobre a educação. E aqui, inclusive, é onde mora justamente a monstruosidade da vida do Rousseau. Ele teve 5 filhos, e os 5 ele não quis criar. Cada vez que ele tinha filho, ele abandonava no orfanato, né? E esse homem é o que escreve uma das obras mais conceituadas da filosofia da educação, pra você ter noção. E aí, assim, qual é a ideia básica, né, de uma educação russoniana? A criança nasce boa. E aí é a sociedade que vai corromper aquela criança. Então você tem que, na verdade, a ideia do educador seria, digamos assim, confirmar a criança enquanto boa, e não civilizar a criança, educar, né? E eu acho assim que, nesse caso, a vida pessoal se mescla com a filosofia, porque eu acho que se ele tivesse tido crianças, tivesse tido a responsabilidade de educar uma criança, ele veria que essa ideia é absurda, né? Ele veria 2 crianças brigando, né? Que a criança não nasce boa, é muito mais uma guerra de todos contra todos, de Hobbes, né? A criança quer um lápis, digamos assim, a outra vê o lápis, não, ela quer para ela, mas só tem um. E aí começa a briga, né? Essa é a ideia básica do estado de natureza de Hobbes. Os, o, a, os recursos são escassos e os desejos são infinitos, né? Então existe conflito. Os homens são egoístas, um quer, o outro também quer, e aí começa a briga. Essa é a ideia do Hobbes. O Hobbes talvez tivesse educado filhos, e aí ele percebeu isso, né? Porque o Rousseau não percebeu, e ele acha que, enfim, que as crianças são boazinhas. E E, interessante que você falou de educação, né, do projeto de educação do Rousseau, mas é interessante que, pessoal, que vai acontecer, Niles, de muitas dessas ideias que elas são reflexões, ou seja, não quer dizer que ele está falando sobre o mundo inteiro, mas é uma reflexão pontual, ela vai ser puxada. Isso aí vai valer, por exemplo, a Hegel, que vai puxar, que Karl Marx vai puxar uma ideia de Hegel, cada um vai puxar uma ideia de um de outro, e no caso, a psicologia vai puxar essa ideia de Rousseau em relação às crianças. Né? Então, ela vai dizer que o adulto é que vai trazer problema para a criança, assim como você falou aí. Quer dizer, é por essa razão que as ideias elas pululam e a sociedade vai construindo como uma coxa de retalhos. E a educação hoje é uma coxa de retalho de ideias vagas de várias pessoas, né? exato. Então, quando você, como pai, tem dificuldade de dizer não, né? Quando eu, como pai, tenho dificuldade de dizer não, é claro que existe casos e casos, né? Existe realmente educação que é repressiva demais, existe questão de temperamento, mas uma educação que não diz não, que não coloca limites, é basicamente uma educação russoniana, né? Porque é como se você deixa a criança ser boa por natureza, digamos assim, né? E não acorrenta, que ela nasceu livre, mas está acorrentada. Então você não vai acorrentar ela, né? Com a sua civilidade, vai deixar ela na barbárie. Mas então, o que tem de interessante em Rousseau? Eu estava refletindo muito sobre isso, né? E ele primeiro, por que ele seria um romântico? O romantismo seria, então, uma reação ao iluminismo.
é uma espécie de ressaca do iluminismo, né? Então, o homem está aqui cheio de si, cheio de pretensões racionais e de verdades absolutas, mas isso não melhora o homem e se torna uma obsessão tão grande que é um exagero que depois vem uma ressaca, né? Então, o homem não aguenta mais isso, e aí entra no romantismo, que é um movimento, na verdade, muito mais cultural, artístico, né? Mas que busca, por exemplo, a fuga da cidade, né? Um contato maior com a natureza, um regressismo. Então, começa, por exemplo, literatura medieval, né? Literatura medievalista, né? Ou aqui no Brasil, literatura que exalta os índios, né? Que é o caso de José de Alencar, se não me engano. O próprio Tolkien, né, que é o do Senhor dos Anéis, é claro que ele não está no período romântico, está muito depois, mas ele é herdeiro dessa tradição romântica, né, porque ele faz esse romance que remete ao passado medieval, usando a mitologia germânica. Então, toda essa volta à mitologia, volta à Idade Média, a contato com a natureza, essa rejeição. Tá? E na filosofia, o que acontece? A rejeição da razão em prol do sentimento. Esse é o grande ponto do romantismo. É a exaltação do sentimento e uma coisa bastante individualista, certo? Eu me volto para mim mesmo, né? Nos meus sentimentos e tento me expressar os sentimentos. Então, essa é basicamente as características do romantismo. E o Rousseau, eu acredito que esse sentimento do Rousseau de volta à natureza é um sentimento, na verdade, que eu acho positivo. Por quê? De fato, a ciência, né, o progresso técnico da humanidade gerou mudanças gigantes na sociedade e hoje a gente enxerga assim, isso incomparavelmente mais do que o Rousseau, né? E na minha opinião, o homem realmente ele não foi feito para viver em certos ambientes, né? Ele não foi feito para viver dentro de uma fábrica 10 horas por dia, né? Ou dentro de um escritório, de uma caixinha. Enfim, as coisas mudaram muito e eu acho que o ser humano é adaptável, mas eu acredito que esse sentimento de retorno à natureza, ele é natural que surja, porque eu acho que o ser humano, ele tem essa tendência realmente ou melhor, ele se adapta melhor, né? Ele seria mais feliz se tivesse mais contato com a natureza, se tivesse um estilo de vida mais simples, né? Enfim, todo esse sentimento que o Rousseau teve de retorno à natureza, eu enxergo como positivo, né? Eu Agora, acho que ele articulou isso de uma forma muito negativa. deixa eu fazer uma pergunta para você filosofar na frente da gente aqui. Aí já não é o que os outros pensam, você vai filosofar na frente da gente aqui. Você falou, eu acredito que o ser humano ele seria mais feliz ou seria, digamos, tem mais tendência a esse retorno de uma vida simples, uma vida da natureza. Baseado em que, na sua observação pessoal, você chega a essa conclusão? Ó, aqui é a opinião minha, certo? Eu acho que o corpo humano é animal, né? E nós temos o diferencial que nós somos animais espirituais, né? Nós recebemos o sopro divino. Eu acredito que o corpo humano ele foi talhado, digamos assim, né, para um ambiente natural. E então, nesse sentido, eu acredito que e a ciência de certa forma tem demonstrado assim em vários pontos coisas nesse sentido, né, que então esse contato maior com aquele ambiente natural do homem ele é benéfico para o homem, né? Então, por exemplo, tomar sol, né? Simplesmente caminhar, por exemplo, caminhar descalço, uma coisa básica, caminhar descalço na terra. Tem estudos científicos mostrando que isso tem um benefício. Você tem uma planta no seu escritório, já é uma coisa que te dá contato com a natureza. Tem estudos mostrando que isso é positivo. Então, é uma série de coisas, né, que a ciência tem mostrado e eu acho que faz sentido, né?
E eu percebo isso também na minha vida. Eu pelo menos, sou bastante sensível a isso. Eu costumo fazer eu tenho esse tipo de hábito, né? De caminhar um pouco, às vezes, olhar para o céu, ao invés de ficar olhando sempre para o telhado, ter algum contato com a natureza, tomar sol, enfim, fazer atividade física. O homem não foi feito para passar o dia inteiro sentado, né? Então, a atividade física faz bem para o homem. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem a ver com essa natureza, esse lado animal do homem, né? Eu acredito muito nesse lado da unidade do corpo com o espírito, né? Então, existem aquelas tendências espiritualistas que negam o corpo, e existem as tendências corporalistas que negam o espírito. Eu acredito na unidade. Acho que Jesus Cristo representa bem isso, né? Deus se faz carne. Então, existe a unidade do corpo com o espírito, né? Se o corpo não fosse importante, Deus simplesmente apareceria como um anjo, né? Como uma figura etérea, e daria as verdades. Mas não, ele encarnou. Então, eu acho que é preciso olhar para o corpo nesse ponto de vista, né? Que eu expliquei. Eu gostei da tua resposta, mas eu lhe provoquei, já sabe disso, porque, pessoal, filosofar não é simplesmente você citar versículos e dizer que isso é o certo, que aí já não é filosofar, aí já é declarar fé. Eu creio na encarnação de Jesus Cristo. Bom, aí é fé. Mas quando você pega N argumentos e tira uma conclusão, tem o lado pessoal da opção do autor do argumento, né? Mas também ele vai se apropriando de várias vertentes do campo, e isso é filosofar. Niles Alexandre aí, ele não ensinou filosofia, ele filosofou, né? É só um parênteses. Manda ver aí. É isso aí. Então, o romantismo, então, a gente tem essa tendência que é uma reação ao iluminismo, né? Uma reação. Aqui no romantismo é mais uma reação a essa questão da razão em prol do sentimento, né? E aí surgem filósofos. É interessante que o próprio foco da filosofia muda completamente. Você tem no iluminismo, né, a filosofia muito voltada para a questão do conhecimento, da certeza absoluta, da ciência. Quando chega no romantismo, filosofia da arte, filosofia da história, né, filosofia da natureza. E aí, por exemplo, o Schelling vai trazer de volta o Spinoza, né? O Spinoza, não sei se você se lembra, né, que Deus está em todas as coisas, né? Só que de uma interpretação, o Spinoza tinha uma interpretação mecanicista, né? Então, novamente, né, as leis da natureza imutáveis, as leis de Deus imutáveis, Deus ou natureza, né, juntam uma coisa com a outra. Então, na natureza, você vai ter Deus nesse sentido, né? Mas o Schelling já traz isso em outro sentido. Ele vai espiritualizar a natureza. Deus está em todas as coisas, mas no sentido agora de que a natureza agora é elevada a uma espiritualização, né? Então, o homem vai se atentar para esse tipo de coisa, né? Inclusive, filosofia da literatura, valorização da arte, etc., né? Mas o filósofo assim, que maior de todos, que representa esse período, se chama Hegel. A filosofia de Hegel é extremamente complexa e eu não tenho, assim, eu nem conheço profundamente essa filosofia, conheço superficialmente, e não teria como explicá-la com detalhes, é claro, né? Mas o Hegel é interessante porque é o seguinte, com David Hume e Kant, como eu já falei, existia aquela questão da limitação da capacidade do homem de conhecer, né? O Kant ele vai reduzir bastante a capacidade do homem na filosofia dele, dizendo que o homem só conhece os fenômenos, mas não conhece a coisa em si, né? E o que seriam os fenômenos? Seriam as coisas de acordo com a capacidade da mente humana de apreender essas coisas, né? Então, por exemplo, eu só consigo ver, né? Eu não consigo ver esse copo em si. Claro que copo é um objeto assim físico, é um exemplo ruim, certo? Mas, enfim, é difícil pensar em outro. Eu não consigo ver esse copo em si mesmo. O que eu consigo ver apenas é a fenômeno, né? Que é o fenômeno da luz do copo que chega até mim, o fenômeno também do tato que chega até mim,
E eu só consigo perceber essas coisas porque minha mente tem essa estrutura que me capacita a ter essas sensações. Pode ser que que o copo, digamos assim, esteja emitindo outras informações, mas que minha mente não é capaz de absorver, porque a minha mente é limitada. Da mesma forma, é capaz de que certas coisas que eu interpreto desse copo nem sejam verdadeiras, mas eu só as interpreto assim porque minha mente é limitada. Então, existe essa limitação da capacidade de conhecimento humano em Hume e Kant, né? Só que Hegel, então, ele faz uma oposição completa ao Kant. Ele acredita na capacidade total do conhecimento humano, muito maior do que Descartes, Spinoza e qualquer outro filósofo do iluminismo. Então, o Hegel, ele cria, então, um método chamado dialética. O que seria dialética? Primeiro, ele imagina que existe algo, que seria Deus, né? Que ele chama do absoluto, né? Ou espírito absoluto, né? E esse espírito absoluto, então, ele vai guiar o mundo, certo? É bastante confuso, vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. À medida que o ser humano vai evoluindo, né, nas suas ideias, na verdade, o que está acontecendo é que o espírito absoluto está se revelando. Então, tudo é conduzido pelo espírito absoluto. Como é que o espírito absoluto, então, vai se revelar na história? Ele aparece de um modo, e depois esse modo, essa ideia, digamos assim, ela é negada. Aparece a negação dessa ideia, certo? Então, você tem a ideia e a negação da ideia. Tese, antítese. E aí, essa negação da ideia é uma coisa nova. Então, vai surgir uma outra coisa nova que nega essa negação da primeira ideia. E de negações em negações, o espírito vai se revelando. Essa outra negação tem esse nome de síntese. Então, você tem a tese. Então, vamos no exemplo mais básico. O início de tudo, para Hegel. A tese seria o ser absoluto. A antítese seria o nada, o não ser. Então, você tem o ser e o não ser. Qual é a síntese? A negação do nada, mas que sintetiza os dois. Seria o vir a ser, ou seja, a mudança. A mudança, então, seria uma síntese entre o ser estático e o não ser. E por aí vai, né? Então, o espírito absoluto ele vai se revelando. E aí ele cria uma filosofia da história, em que a história é um processo em que o espírito absoluto vai se revelando. Um exemplo, assim, que a gente já falei aqui, né? Seria o do racionalismo e empirismo, né? Que seria tese e antítese, que encontram a sua síntese em Immanuel Kant. Ele sintetiza racionalismo e empirismo, né? E aí aparece a negação de Kant, que é o próprio Hegel, como uma antítese a essa nova tese, que é o Kant. Deu para entender mais ou menos? Então, você tem uma tese, uma ideia, você tem uma antítese, que é a ideia que nega essa tese, e isso você precisa resolver esse conflito. Como é que resolve? Criando uma nova ideia, que sintetiza as duas. Só que essa nova ideia vira uma tese que vai ser negada por uma antítese, que precisa de uma síntese, e por aí vai, né? Isso a gente é mais ou menos assim, a gente pode dizer, não sei se eu estou falando aí, está aparecendo eu na tela, só para tirar dúvida, mas assim, você tem, por exemplo, quem trabalha em empresa já ouviu uma expressão chamada brainstorming, né? É tempestade de ideias, né? Você chega ali e todo mundo pega uns post-it e fica colocando ali naqueles negocinhos e faz uma tempestade de ideias, né? Nós vamos aqui discutir, hoje em dia é usado assim, nós vamos discutir aqui. Então, a gente vai bater uma coisa, uma ideia contra uma anti-ideia, com a tese ou antítese, para produzir uma síntese. Isso ficou como... Esse método dialético foi adotado pelos nossos tempos, né? A gente está bem afeito a esse tipo de método, né? Sim, sim.
tentar colocar isso aqui um pouquinho mais na nossa realidade, só para trazer algumas implicações nisso. Isso. O que o Hegel, então, defende é que é a superioridade, né, do espírito, certo? E o espírito ele precisa se revelar. Então, por exemplo, o Hegel ele coloca a arte como sendo superior à natureza, certo? Que é o contrário do que o Kant dizia. O Kant dizia que a natureza é suprema, então, ao contemplar a natureza, né, vamos voltar um pouquinho ainda mais, ao contemplar a natureza, você contempla o Criador. Mas, para o Hegel, ao contemplar a obra de arte, você contempla o espírito, que não apenas do artista, mas o espírito absoluto que se revela naquela obra de arte. Então, a obra de arte, ela se torna não mais uma imitação da natureza, ou a imitação de alguma coisa, mas ela se torna uma revelação do espírito. Então, aqui a gente tem uma justificação da ideia da arte como sendo uma expressão livre do espírito humano. E isso vai evoluir muito rapidamente, né, em múltiplas formas no século XIX e depois no XX, na arte moderna, em que a arte moderna se torna uma mera expressão, né? Então, a arte começa sendo uma imitação, a arte realista, depois ela começa a se tornar expressiva, mas ainda imitativa. Então, você vai pintar uma paisagem, mas, por exemplo, impressionismo, né? Mas você coloca lá uma expressão sentimental em cima daquela paisagem. Isso evolui ao ponto que não existe mais nem a referência a algo real, né? A arte se torna a mera expressão do espírito, né? Então, para o Hegel, isso seria um progresso, né? Isso seria algo positivo.